Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Olá, Rugbyman, estamos aqui uma vez mais para um episódio, o episódio do teu podcast Placagem. Já segues nas redes sociais? Se não estás a seguir nas redes sociais, perdeste um vídeo excelente em que o North dos Lions, que tínhamos falado no episódio número 4, levantou o follow da Austrália. Portanto, é do estilo, vai haver pessoas que não te vão deixar ver o Torneio das Seis Nações, vais ter que fazer isso às pessoas, que é, levantas e dizes, não, vais sentar-te aqui no sofá a ver o Torneio das Seis Nações. E quis o destino que este seja o episódio número 6, em homenagem também ao Torneio das Seis Nações. Uma vez mais comigo estão os dois Rugbymanos do costume, António Henriques e António Aguilar. Meus senhores, muito boa noite e obrigado. Boa noite e obrigado mais uma vez. Portanto, nós tivemos aqui uma semana intensa de publicações em que estamos, neste momento, à quarta-feira à noite, estamos a 2 dias do apito inicial que vai opor a Itália contra a França nas Seis Nações. Neste episódio vamos fazer um pouco de antevisão, o que é que nós esperamos e eventualmente fazemos aqui algumas apostas, por assim dizer, de quem é que cada um de nós acha que ganha este torneio. E pronto, vai ser um pouco nesse sentido de percebermos também. Portanto, meus senhores, expectativas, vocês vão ser as vozes da Sport TV que vão estar a relatar estes jogos, portanto vocês vão estar na cabine e vou estar no sofá a torcer por vocês também e pela França sobretudo. O que é que vos apraz dizer sobre isto? Expectativas que vocês tenham? Bem, posso começar eu, talvez por ser o anfitrião, não, ser o mais idoso deste fantástico trio, para dizer que este realmente é, quanto a mim, o grande torneio do Rugby Union. Pelo seu passado, pela sua história, pelas décadas que foi atravessando, as gerações que foi motivando e, digamos que, atraindo para a prática do rugby. Aqui em Portugal, o torneio então das 5 nações foi, com as transmissões na RTP, digamos que o grande fator de divulgação do rugby no nosso país, e continua a ser. Bem sei que nas últimas 2 décadas, com a concorrência fortíssima das também excelentes competições diferentes, muitas vezes até para melhor, que se realizam no Hemisfério Sul, não é? E, portanto, dizer que são 138 anos de história. A primeira edição do torneio, então apenas com 4 seleções, as britânicas, as Home Nations, foi em 1883, sendo que o primeiro teste internacional de todos os tempos foi em 1871, Escócia-Inglaterra, em Edimburgo, e para dizer que atravessou, como eu disse, já este torneio 3 séculos. Vamos no século XXI, começou no século XIX, e o torneio continua, apesar de estarmos em plena era do profissionalismo e termos atravessado muitas décadas de puro amadorismo, a qualidade, então, nesses tempos, não era de maneira nenhuma inferior à que é de agora. Grandes jogadores marcaram as gerações, estamos a falar agora, enfim, daquelas gerações mais perto de nós e que nós tivemos a oportunidade de ver pela televisão, a grande seleção do país de Gales dos anos 70 também, a grande seleção francesa desses anos 70, que congregava muito com os galeses, e portanto todos nós temos memórias realmente inesquecíveis das tardes de sábado passados à frente na altura RTP2, a dar esses jogos, primeiro a preto e branco e depois já a cores, mais tarde. E por isso mesmo, por me lembrar de uma pessoa que foi muito importante na divulgação do rugby em Portugal e, em particular, a força que ele fazia dentro da RTP para o rugby ter um papel cada vez de maior relevo. A qualidade, não foi preciso ele fazer muito, porque a qualidade do jogo, a qualidade das transmissões foram permitindo que realmente os portugueses aderissem muito ao rugby e até vissem os jogos com um misto de curiosidade. Era um jogo diferente, não percebiam muito bem, mas realmente havia ali qualquer coisa de muito especial. E por estar a falar, sem dúvida, de um nome importante que foi o Serafim Cordeiro Marques, o famoso Cordeiro do Val, dizer que trouxe comigo 2 programas de 2 jogos, precisamente, que fazem parte da ronda inaugural desta edição. Tens que levantar um bocadinho mais os livros, que é para se ver a parte de baixo, exatamente. O país de Gales e Irlanda e Inglaterra-Escócia, em Twickenham e no Cardiff Arms Park,
2 programas que foi o próprio Serafim que me ofereceu, porque ele, nesta altura, viajava muitas vezes para fazer os jogos em direto. E, portanto, depois desta breve introdução, dizer que, fundamentalmente, o torneio continua agora mais, digamos que, modernizado, com as técnicas do vídeo-árbitro, da vídeo-arbitragem a serem essenciais para a preservação da verdade desportiva e que a qualidade do espetáculo, e felizmente este ano sem público, evidentemente, Exato. já o ano passado, Fará a diferença. Fará toda a diferença, o ambiente tão especial em Aquele Cardiff, zumbido, não é? em Londres, enfim, em todos os estádios, mesmo em Roma, numa Itália que apenas Estádio Olímpico está a participar no torneio, o Olímpico de Roma praticamente que esgota em muitos jogos, o que é realmente também uma sensação muito especial, mas dizer que sem público vai ser diferente, embora já estejamos habituados, não só pela última jornada do torneio do ano passado, que se realizou no final de outubro do ano passado, e depois também pelaquela competição da Autumn Nations Cup, em que fomos vendo os jogos sem público nos estádios, e, portanto, esse é um dado novo, e também o dado novo é, sem dúvida, a ameaça que as equipas vão ter que enfrentar e o sacrifício que os jogadores vão ter que fazer, porque têm que estar dentro daquela bolha sanitária que são obrigados, para que não haja qualquer surto de Covid numa seleção que possa, digamos que, impedir o normal decorrer do torneio, que, recordo mais uma vez, são 5 jornadas durante 7 semanas. Exatamente. António Henriques. Esta é a edição 127, ou seja, o torneio iniciado em 1883 teve várias paragens, devidas especialmente às 2 grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e esta vai ser a primeira edição completa sem público, que é algo estranhíssimo, não é? Para quem já teve a oportunidade, como eu, de assistir a jogos lá ao vivo, aliás, fazendo transmissões para a RTP na altura, é algo realmente único. Aquelas viagens de Londres em comboio para Cardiff, ou então as viagens também daquela pequena distância de comboio de Londres até Twickenham, é algo único. Depois ir a pé, acompanhar tudo aquilo, e portanto vai ser complicado. Como diz o António, a Autumn Nations Cup e a última jornada do torneio do ano passado já foram sem público, mas é algo que realmente vai-se perder muito do grande espetáculo, da grande envolvência que tem realmente os Jogos das 6 Nações. Exatamente, sendo que recorrendo aqui às estatísticas, porque é sempre importante nós vermos isto, a Inglaterra lidera, mas isso é por razões óbvias, porque vocês já enunciaram aqui, e bem, o facto da longevidade que tem este torneio, portanto ter começado apenas com 4, depois para 5, e mais recentemente então para 6 com a entrada da Itália, e portanto obviamente que há aqui uma disparidade, uma disparidade a nível de troféus acumulados, em que a Inglaterra tem 28 títulos, País de Gales tem 27, e depois aqui começa a disparidade com a França com 17 títulos, a Escócia com 15, a Irlanda com 14 e a Itália com 0, que nós já falámos muitas vezes que a Itália é campeoníssima no que toca à colher de pau. E portanto esta disparidade aqui da França em relação à Inglaterra e ao País de Gales é notória, devido também a esta entrada mais tardia no cômputo geral da França para aquilo que foi o torneio das 5 nações. O favoritismo histórico permanece do lado da Inglaterra? Agora só aqui para dizer uma coisa, é que além, para não olharmos tão para longe, se formos ver o torneio das 6 nações, a Inglaterra também comanda com 7 triunfos, depois França e País de Gales têm 5 e a Irlanda tem 4. Portanto, apesar de tudo aí também a Inglaterra dominar, com 2 características, já agora 2 com piadas curiosidades. A Itália, acho que em 21 edições tem 16 colheres de pau, portanto foi 16 vezes o último. Não ganha um jogo desde 2015, vai com uma série de 27 derrotas seguidas, só para termos uma ideia do que é esta última convidada da 6ª nação, que se juntou às tradicionais 5 que jogavam desde 1910, e que a França não vence um torneio desde 2010, é o maior intervalo de 100 vitórias para os franceses, ou seja, desde 1910, quando eles conquistam o seu primeiro torneio das 5 nações, a partir daí nunca mais
tiveram mais que, ou como agora, 10, 11 anos sem vencer, e portanto é mais um aliciante para este ano, saber se a França finalmente mata um gordo borrego e se também finalmente a Itália consegue ganhar algum jogo e deixa a colher de pau para outra das outras 5 nações. Bem, eu há pouco estava, portanto, quando o Cláudio me perguntou a questão da Inglaterra, eu considero ainda, para esta edição, e sobretudo para esta edição de 2021, a Inglaterra como a seleção favorita. Em primeiro lugar, porque vem num processo de consolidação já com Eddie Jones, o australiano que comanda esta seleção da Rosa, desde o ano anterior, portanto, logo a seguir ao Mundial de 2015, perdão, e portanto são praticamente 4 anos, quase 5 anos a trabalhar com a seleção inglesa. E portanto a equipa tem os seus processos muito consolidados, como eu já disse, tem um campo de recrutamento vastíssimo e riquíssimo, enfim, onde temos que também destacar a competitividade do campeonato inglês, que é um dado muito importante, e por outro lado também há que considerar o fator do calendário, porque parece que não, mas nessas coisas até conta um pouco o calendário, não é? E a Inglaterra, é preciso dizer que realiza 3 jogos em casa, enquanto que a França apenas realiza 2 jogos. É certo que os ingleses têm que se... recebem em casa, aliás, a França e também Escócia. vão jogar com a Irlanda e recebem a Escócia na jornada. Portanto, o calendário tem alguma importância relativamente aos jogos fora e em casa. Isso é um dado importante. E claro que os ingleses vêm de um triunfo na tal Autumn Nations Cup, em que venceram precisamente na final a França, uma França que até surpreendeu muito positivamente, e esse é um dado que nos permite também lançar os franceses como uma equipa que pode claramente ombrear com esta seleção inglesa, provou durante essa final, até com uma equipa recheada de jovens talentos, por via de alguns impedimentos dos jogadores mais credenciados do lado da França. E é bom não esquecer também que a França tem uma equipa técnica realmente notável. O Fabien Galtier tem demonstrado uma grande argúcia, não tem tido qualquer problema em lançar jovens talentosos que o Rebé francês tem declaradamente nas suas fileiras, até porque são bicampeões mundiais no escalão sub-20. E a equipa técnica francesa também tem um elemento muito importante, tem 2, mas sobretudo um, que é o inglês Sean Edwards, antigo treinador de defesa da seleção do País de Gales, que realmente veio melhorar de forma significativa a disciplina defensiva dos franceses, uma equipa normalmente muito faltosa, e que vamos ver, porque para mim é uma das grandes curiosidades, ver até que ponto é que os franceses vão continuar neste processo de consolidação, até porque eles têm um objetivo muito claro, que é preparar o Mundial de 2023, que se realiza precisamente no seu país, e esta audácia da equipa técnica francesa, creio que pode ser premiada. Evidentemente que a França, ao invés dos ingleses, realiza apenas em casa 2 jogos, e poderá, enfim, nos 3 jogos fora, sentir mais dificuldades, enfim, nomeadamente naquele Inglaterra-França que vai ter que se realizar à passagem da 4ª jornada. Claro que não se descartam outras seleções, na minha perspectiva, a Irlanda, logo a seguir, é também uma seleção que, pela sua experiência, pelo facto das províncias irlandesas, o Leinster, o Ulster e também o Munster estarem a realizar boas campanhas na Guinness Pro 14, isso indicia que, e não creio que haja grandes lesionados na seleção irlandesa, para além das dúvidas quanto à boa forma do seu número 10, o Jonathan Sexton, que me parece que não vai estar em grande condição física, é uma grande incógnita, mas a Irlanda há sempre contacto com os irlandeses. Relativamente às outras seleções, tanto o País de Gales, creio que está um bocadinho alguns furos abaixo daquilo que nos habituou, porque recordo que os galeses conseguiram
o título neste Seis Nações em 2019 e, portanto, a Inglaterra é a atual campeã dos Seis Nações, como eu já disse, também venceu o Autumn Nations Cup e, é bom não esquecer, é vice-campeã do mundo. Portanto, são credenciais subejamente suficientes, quanto a mim, para que eu possa lançar a Inglaterra como a grande favorita. Aqui a quarta e quinta jornada, né? Portanto, a última e a penúltima, são interessantes e por isso estavas a dizer também, António Aguilar, que é a Inglaterra recebe na quarta jornada a França e a França na jornada seguinte recebe em França em casa Gales, ao passo que a Inglaterra tem que ir à Irlanda. E ao Irlanda e Inglaterra também isso não mesmo. Ou seja, eu acho que podemos correr o risco de chegar à última jornada com as contas ainda um pouco abertas. Porque há aqui uma outra questão, que isto é um formato de liga, né? Mas além de ser um formato de liga, há outra questão, é os pontos de bónus que se pode ter, porque podemos perder um jogo, mas convém perder o jogo bem, como eu costumo dizer, às vezes há amigos meus que enfim, pergunto o resultado e assim, mas perdeu, e dizem, ganhou eu, mas ganhou bem ou ganhou mal? E há um pouco por vício aqui do rugby, porque ganhar bem significa receber mais um ponto, perder bem significa ainda conseguir um ponto de compensação, por assim dizer. E estes pontos de compensação no final pode ser importante, sobretudo nesta disputa direta entre França e Inglaterra. E digo-te mais, Cláudio, desculpa lá, António, já segui só aqui o raciocínio, e digo-te mais que uma equipa até pode perder e somar 2 pontos, porque pode perder por menos de 8 pontos, por 7 pontos de diferença ou menos, e soma um ponto de bónus defensivo, e se o resultado for muito volumoso, sei lá, uns 45, 39 ou coisa assim, marcar também 4 ensaios, e portanto soma um ponto de bónus ofensivo. São estas cambiantes que também fazem do rugby uma modalidade diferente. É isso. É curioso que o ano passado as duas equipas, Inglaterra e França, chegaram ao final com os mesmos pontos, 18, e a diferença foi exatamente entre pontos marcados e sofridos. A Inglaterra teve mais 44, a França, que até jogou depois, foi o último jogo que realizou diante da Irlanda em Paris, só conseguiu ganhar por 8 pontos e, portanto, só teve mais 21, portanto, não conseguiu compensar grande vitória que a Inglaterra tinha tido em Roma umas horas antes, e portanto até aí, além de terem os mesmos pontos de bónus, a diferença foi entre pontos marcados e sofridos. Mas relativamente a mim, eu também acho que a Inglaterra, vamos ser muito duros, mas é assim, tudo o que seja menos que um grande slam para a Inglaterra em 2021 é uma derrota, ponto. Eddie Jones tem a equipa completamente constituída, até demais, ou seja, o jogo inglês é completamente estratificado, um bocado unilateral, toda a gente já sabe como é que os ingleses jogam, não há neste momento uma grande alteração nesses processos. Ele convocou uma série de jovens como o Max Mullins, o Ben Hurl, o Harry Randall, o Odogu, mas de certeza não devem ter muitos minutos de jogo. E, portanto, já sabemos o que é que a Inglaterra vai jogar, um pack poderosíssimo, se não é o melhor do mundo, é o segundo melhor do mundo, é de longe o melhor pack europeu, tem jogadores então no 5 da frente, com suplentes e etc., mesmo com a falha do Kyle Sinclair nas primeiras jornadas, e depois toda a gente sabe como é que a Inglaterra joga, Ben Young a 9, vai ser o Ford a 10, capitão Owen Farrell vai jogar a 12, e portanto vai jogar sempre da mesma maneira, com muito pontapé. Aliás, seria muito agradável que a Inglaterra trouxesse alguma modificação, alguma diferença, mas nós não acreditamos muito nisso, porque jogando assim, os ingleses nos 9 jogos que fizeram em 2020 ganharam 8, apenas perderam um, foi logo na jornada inaugural diante da França em Paris, e com isso conseguiram conquistar os 6 Nações e o Autumn Nations Cup, e portanto Eddie Jones não vai mudar. Quanto à França do Galtier, a grande questão é sempre a mesma, é consistência. Ou seja, os franceses já nos habituaram, pelo menos uma vez por ano vão ter um fim de semana mau. Se este ano o fim de semana mau for em Londres, foram. Se por acaso conseguir que não seja o fim de semana mau em Londres e conseguir sair a Twickenham vencer na tal jornada, no tal sábado 13 de março, era muito agradável para os franceses. Vamos ver. França que sabe que pelo menos nas 2 primeiras jornadas não vai ter Romain Tamac, ou seja, vai ter Mathieu Jalibert como playmaker, como número 10, mas que tem aquele que é atualmente o melhor número 9 do mundo, Aaron Smith, que me desculpe, o Sr. Antoine Dupont,
tem uma terceira linha ótima com o grande capitão Charles Olivon, tem realmente jogadores de enorme categoria. Vamos ver aqui ali como é que vai falhar. A Irlanda é realmente a terceira favorita, tem o tal, tem dois jogos importantes, porque esses dois grandes rivais, França e Inglaterra, vão a Dublin. Especialmente aquilo que já referimos, com a Inglaterra a ir na última jornada a 20 de março. E, portanto, jogando com esses dois jogos em casa, a Irlanda pode ter aqui qualquer coisa, apesar de, como referimos, jogar em casa sem apoio público não é a mesma coisa, mas pronto. Agora, o que é um facto é que o jogo irlandês do Andy Farrell não tem evoluído nada. Este ano está na equipa técnica Paul O'Connell, o grande capitão e grande segunda linha irlandês, vai ajudar Andy Farrell, e o pack avançado irlandês está a precisar disso, apesar de ter duas segundas linhas de enorme categoria. O que é um facto é que os sapatos que Andy Farrell está a calçar, que eram de Joe Schmidt, é muito difícil ele neste momento estão muito apertados para Andy Farrell. Joe Schmidt ganhou 3 torneios das 6 nações, ganhou um grande slam em 2018, foi a melhor equipa do mundo em 2018, bateu os All Blacks pela primeira vez na sua história, venceu-os também depois em casa, e essa Irlanda 2018, como o António sabe, já foi. O Mundial 2019 foi um ano mais tarde, se tem sido o ano anterior, se calhar a Irlanda tinha estado na final e podia eventualmente ter sido pela segunda vez uma equipa europeia a ser campeã do mundo, não aconteceu, e 3 anos depois, de 2018, a equipa ainda lhe falta consistência, até porque, como disse o António, o grande jogador desta equipa, que é o Jonathan Sexton, já tem 35 anos. Está preso por cordas, está lesionado, dificilmente, se calhar vai ser difícil fazer os 5 jornadas, porque aqui e ali vai levar toques, não está muito bem, e neste momento, como nós sabemos, não há um 10 suplente consistente da equipa irlandesa. As outras 3 equipas vão disputar o 4º ou 6º lugar, e é triste, mas realmente o país de Gales vai estar nessa luta da parte de baixo da tabela, depois de ter conquistado o Grande Slam em 2019. Warren Gatland esteve lá 12 anos em Gales, venceu 3 Grandes Slams, nenhum treinador do mundo, nunca na história, desde 1883, tinha ganho 3 Grandes Slams. Gatland ganhou, os galeses disseram, estamos a correr bem com neozelandeses, correu bem com o Graham Harry, com o Steve Hansen, com o Gatland, vamos buscar o Wayne Pivac, que está a fazer um jogo muito agradável, com um rugby muito expansivo nos Llanelli Scarlets. Em Gales não consegue fazer. Neste momento, a seleção galesa não tem realmente jogadores. Vamos ver como é que surge Alan Jones, teve um 2020 muito mau, tem 2 pontas magníficos, vamos lá ver se finalmente vão jogar George North e também Josh Adams, o melhor marcador do Mundial 2019, que tiveram também um ano 2020 muito fraco. Felizmente para a terceira linha vai regressar Josh Navidi, o que é um bom sinal, mas, por exemplo, as linhas atrasadas, Adley Parks, o neozelandês, foi jogar para o Japão, não há um número 12 de grande categoria internacional. Johnny Williams vai ocupar essa camisola, é muito jovem, e portanto, tristemente, para os muitos adeptos que Gales têm em Portugal, dificilmente eles vão fazer uma gracinha, e portanto o país de Gales vai disputar, quase certeza, a segunda metade da tabela. Mas prevês para um futuro próximo um retorno de Gales? Isto é, olhando para os escalões mais jovens que possam fazer algum comeback? Não, muito complicado. Em termos económicos, grandes problemas nas franquias galesas. Só os Scarlets estão um bocadinho melhor, mas há problemas muito grandes económicos nos Ospreys, nos Cardiff Blues, os próprios Newport Dragons. Neste momento não está a aparecer aqui e ali, como já referimos, o Reece Emmett, o Ponta, este jovem Johnny Williams, as coisas que estão a aparecer, mas ainda continuam a ser os tradicionais, e neste momento, para render alguns daqueles os jogadores que durante anos estiveram justamente na avançada galesa, neste momento não há, e portanto o coração do país de Gales, e que sabe que bate muito pelo rugby, aqui e ali pode causar uma surpresa quando jogar em Cardiff, mesmo sem público, mas também acho, António, que não acreditas muito numa surpresa por parte de Gales, apesar de tudo é possível, claro. Não, por acaso não, sem dúvida, estou plenamente de acordo contigo. Aliás, até na minha seguinte intervenção eu ia falar de uma seleção como é a Escócia. É isso que eu vos ia perguntar, no confronto entre Escócia e País de Gales, quem é que vocês põem à frente?
Não, eu ponho a Escócia, mesmo assim ponho a Escócia. Porque A Escócia está a subir claramente. Townsend também a fazer um excelente trabalho e tem nas duas equipas, enfim, escocesas que participam na Guinness Pro 14, o Edinburgh Rugby e o Glasgow Warriors. Portanto, tem excelentes jogadores e eu creio que há ali alguma matéria-prima para os escoceses poderem, pelo menos, chegar terceiro lugar, quanto a mim. Tem 3 jogos em casa também, sendo certo que as 2 saídas, por acaso, são as mais complicadas. É agora já a casa da Inglaterra e depois vão a Paris, não é? Mas não esquecer que eles não ganham uma Calcutta Cup em Twickenham desde 83. Portanto, há 38 anos que não ganham em Londres. 38 anos, sim, é muito ano. Pois, a Inglaterra dou de barato, que é claramente favorita, sem dúvida. Mas a Escócia, depois, no cômputo geral, pode chegar ao terceiro lugar. Julgo que pode ter... Não, tem valor. Tem jogadores muito interessantes, a começar logo pelo capitão, o Stuart Hogg, que teve um 2020 grandioso, ou seja, foi campeão europeu pelos Exeter Chiefs, foi campeão da Inglaterra, foi uma grande aquisição dos homens de Exeter. Depois tem, como número 10, desta vez acho que depois daquela zanga que teve com o Greg Townsend, o Finn Russell Finn Russell é aquele jogador do 8-80. Se está bem, é um dos 3 melhores médios de abertura do mundo, não tenho dúvidas. O que é que geralmente só está bem para aí 1 ou 2 vezes no torneio, 1 ou 2 vezes por ano. E, portanto, de vez em quando dá casas e dá ensaios aos adversários, dá interseções, mas quando está em forma, como se vê no Racing de Paris, é um jogador absolutamente fabuloso. Tem agora um número 1, Rory Sutherland, que toda a gente fala muito, apontado para os Lions, eventualmente suplente ou de Marco Vunipola ou até titular dos Lions em 2021, e portanto ele vai ter que fazer um grande torneio como pilar esquerdo. E depois há 2 jovens nas linhas atrasadas de enorme categoria, um sul-africano, o Duane van der Merwe, que é um jogador com mais de 100 quilos, 1,90 m, é um John Olomu do século XXI, que estreou-se na Autumn Nations Cup, marcou logo um ensaio no primeiro jogo, depois no segundo acho que não, também acho que marcou, no terceiro também, é uma máquina de fazer ensaios. Ele faz ensaios como eu bebo copos de água, é impressionante. E depois há agora também o 3/4 centro, Cameron Redpath, foi uma grande luta entre escoceses e ingleses para saber para onde é que Redpath ia jogar. Ele, filho do antigo internacional escocês, o Brian Redpath, o médio de formação, mas nasceu em Inglaterra, onde o pai jogava. Eddie Jones achou que não vou arriscar, tenho lá Slade, tenho Elliot Daly, tenho melhor lá em casa, não tenho tempo, e portanto prescindiu do Cameron Redpath, e ele vem com tudo, e se for titular é natural que seja já. Vamos ver no próximo sábado, ele vai querer se calhar mostrar ao Eddie Jones que se calhar ele podia ter optado por ele. Redpath, que jogou na Inglaterra no sub-18, no sub-19, no sub-20, em mundiais sub-20, mas agora vai se estrear pela seleção principal da Escócia e estão muitos olhos fixados em Cameron Redpath. E portanto, em último fica a Itália. Exclusão de partes. Sim. Bem, a Itália é a segunda época, se a memória não falha, de liderança do sul-africano Franco Smith, não é? Franco Smith. É a segunda época que ele está à frente da Itália. Realmente a Itália é tão mau que eles dizem que a única coisa que querem é ter mais pontos do que fizeram em 2019 e em 2020. Olha, eles em 2019 fizeram 0 e em 2020 outro 0. Eles nem um ponto de bónus fizeram. Portanto, reparem uma coisa, eles vêm com 27 rotas seguidas, e nessas 27 derrotas, só em 2 vezes perderam por menos que 10 pontos. Foi em 2016 dentro da França e em 2018 dentro da Escócia. Ou seja, nem dá para levar ponto de bónus. E, portanto, o Franco Smith olha para aquela equipa que vai rejuvenescer. Convocou 4 jogadores pela primeira vez estreantes, tem 4 jogadores com mais de 30 seleções só, né? Portanto, não tem centuriões nem nada que se pareça. E, portanto, o Franco Smith já punha tão baixa a fasquia que diz, eu se conseguir 5 derrotas, mas fazer um ponto de bónus, já estou melhor que em 2019 e 2020. O que é realmente uma tristeza quando nós queríamos competitividade, não é, António? Claro, mas isso coloca, pelo panorama que estás a descrever, e é factual, que cada vez mais vem a lume aquela velha pretensão do primeiro classificado
digamos, enfim, do escalão abaixo, da segunda divisão europeia, neste caso estamos a falar da Geórgia, não é? No sentido de poder haver uma troca entre o último dos Seis Nações e o primeiro do Rugby Europe Championship, não é? Sendo certo que há aqui outros interesses também, até porque a organização dos Seis Nações, enfim, é uma organização muito, enfim, digamos, tem intuitos comerciais, como é óbvio, não é? E trocar jogos em Roma, diante da Itália, por uma viagem a Tbilisi para já com a Geórgia, é algo que estou convencido que franceses e britânicos não estão muito interessados. Aí o fator casa adensava-se ainda mais, não é? Só quem nunca foi a Tbilisi é que era capaz de tratar numa coisa dessas. É uma coisa sem... Aliás, não se esqueçam que no ranking há largos meses que a Geórgia, 12ª do mundo, está à frente da Itália, que é 14ª. E isto já vem para aí desde o Mundial do Japão. E, portanto, mínimo dos mínimos era o tal jogo, pelo menos de barragem, pelo menos um play-off entre Itália e Geórgia. E isso sim, isso ia ser um grande jogo para definir quem ficava, era bem interessante. Que é o que existe nas outras divisões, não é? Verdade. Nós sabemos agora que o último do Championship, que aliás vai fechar a última jornada, fechar incompleta, a última jornada do torneio do ano passado, não é? Mas já sabemos, onde Portugal vai jogar com a Espanha a Madrid, mas já sabemos que o Roménia-Bélgica não se realiza porque o governo belga proibiu que a seleção de rugby da Bélgica viajasse até a Roménia, um país, e seria para Bucareste, mas um país onde não há neste momento grande problema com o Covid, não é? Mas esse jogo vai ficar para já na prateleira, vamos ver qual vai ser a decisão da board da Rugby Europe, e depois ainda há o Geórgia-Rússia, em que, por sinal, e também é notícia, já que estamos a dar notícias, isto é atualidade pura, soubemos esta semana que o árbitro português Paulo Duarte, o nosso mais cotado internacional, vai precisamente dirigir esse jogo entre a Geórgia e a Rússia. Portanto, é também um dado que gostaria de sublinhar, porque creio que nos últimos anos é o primeiro jogo que ele, digamos, dirige nesta competição que é, digamos, a segunda divisão europeia. Acho que sim. Já que estamos a falar em português e que falamos das Seis Nações, temos também um português, um antigo internacional lobo, Marcelo Dorei, que vai ser o presidente do Jury d'Appel, portanto o colégio arbitral de disciplina, exatamente do jogo inaugural em Roma, do Itália-França. Ele, devido ao Covid, não vai estar em Roma, vai estar em casa confortavelmente sentado e com toda aquela parafernália tecnológica à sua disposição, porque pode ser necessário em caso de haja problemas disciplinares, algum jogador citado, porque recordamos, o rugby é diferente das outras modalidades, qualquer coisa que aconteça nesse sábado tem que haver uma decisão final e definitiva de qualquer eventual castigo no domingo, porque o que é lógico é que os treinadores que segunda-feira, terça começam a trabalhar com as equipas sabem com quem é que podem contar e, portanto, no rugby as coisas não demoram semanas, como às vezes acontece. Não há casos Slimani, como no futebol, em que um jogador é castigado 7 meses depois. No rugby são 48 horas ou até um bocadinho menos. E para o Itália-França, jogo entre latinos, os únicos latinos de 6 nações, certeza que o nosso Marcelo Dorei pode ter trabalho e vai estar certamente à altura. Aliás, para alguém com 140 quilos e 2 metros de altura, claro que só pode estar à altura. E já que falamos de árbitros, Cláudio, deixa-me também dar esta nota interessante, é que não vamos ter o privilégio de poder assistir a uma arbitragem do inexcedível e único Nigel Owens, porque o árbitro galês retirou-se do plano internacional ao atingir a sua 100ª internacionalização, mas referir que, por exemplo, nesta ronda inaugural vai estar o inglês Wayne Barnes, que também aspira a chegar às 100 internacionalizações ou às 100 jogos internacionais, vai cumprir a sua 94ª internacionalização, mas, de um modo geral, chamar a atenção a todos os amantes do rugby que a qualidade da arbitragem é, sem dúvida, um grande património que o Test Rugby tem
à sua disposição, não só pela questão do excelente protocolo que existe quanto à atuação da videoarbitragem, como também àqueles extraordinários diálogos que vamos assistir muitas vezes entre os jogadores e os árbitros, ou os capitães de equipa e os árbitros, e a relação única que existe, enfim, entre atletas e árbitros nesta nossa modalidade, e portanto isso é, quanto a mim, mais um fator que soma a favor do espetáculo em si, que é o Torneio das Seis Nações. Exatamente. Nigel que disse uma frase que acho que ficará para todos nós na memória, que é isto é o rugby, isto não é o futebol. Não é? Portanto, eu sou o árbitro, não é? Quando ele manda aquela machadada, que eu acho que caracteriza muito aquilo que é também o respeito pela arbitragem que existe no mundo do rugby, porque lá está, ir falar com o árbitro muitas vezes dá cartão amarelo também, não é? Cá em Portugal, ou no futebol, por seu geral, faz-se uma intimidação ao árbitro para ver se reverte a decisão. Ora bem. E já agora, só para terminar, Força. já que estamos a falar de árbitros, só para também dizer uma novidade também do rugby francês, é que também não é assim muito habitual. O árbitro que dirigiu a final do último Mundial de 2019, o Jérôme Garcés, também este mês começou a trabalhar na equipa técnica do Fabien Galtier, para termos a noção que Fabien Galtier vai buscar realmente os melhores a todo lado. Eu não tenho dúvidas que se ele tiver uma mãozinha também no cozinheiro, se calhar ia chamar o nosso chefe Avilés, mas portanto ele vai buscar o melhor que há no mundo em todas as áreas. Foi também buscar Jérôme Garcés e portanto, só para percebermos a relação entre árbitros e jogadores. E acabando também já agora, puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, tomáramos nós que os comentários dos jogos das Seis Nações feitos na Sport TV tivessem o nível das arbitragens. Eu, António, estamos lá para isso, mas cara, não vamos chegar a esse nível. Está bem, está. Eu cá cartão estarei. amarelo para ti. Eu cá estarei no sofá para depois também dar o feedback dessa parte por aí. Muito bem, então agora vamos para a nossa previsão da Ronda 1, sendo que fica já aqui o compromisso de nós os três, em que vamos fazer episódio jornada após jornada. Portanto, vamos sempre fazer uma análise aos 3 jogos das jornadas e no jogo, e nesse mesmo episódio, fazer uma antevisão daquilo que poderá ser também os resultados dos jogos da ronda seguinte. Portanto, vamos sempre fazer uma análise da ronda anterior e uma antevisão da ronda seguinte. Portanto, acompanhem-nos também nessa viagem e vamos ver também se nós seríamos bons apostadores desportivos ou não. Isso depois é um critério que vamos ter que averiguar mais tarde. Portanto, Itália e França, primeiro o jogo de abertura, no sábado. Vitória clara dos gauleses? Absolutamente. A França... Clara vitória da França e de certeza por mais que 10 pontos. Muito mais. Ok. Depois, ainda no sábado, um pouco mais tarde, a Inglaterra contra a Escócia. Vitória da Inglaterra, quanto a mim, até por aquilo tudo que dissemos anteriormente, e o que eu sobretudo disse, não é? Uhum. Mas a Escócia poderá... Achas que a Escócia pode sonhar com um ponto? Poderá fazer umas cócegas, a França. Mas achas que pode sonhar com um ponto? Um ponto de bónus ofensivo, creio que é difícil. Eu creio que a Escócia vai importunar um bocadinho a Inglaterra. Mas não dá para ponto de bónus ofensivo dos ingleses, não me parece. Mas que a Inglaterra vai ganhar. Eu acho que a Inglaterra vai ganhar. Adoraria que acontecesse o que aconteceu a última vez que as duas equipas se encontraram em Twickenham, empate 38-38, 11 ensaios, 5 para a Inglaterra, 6 para a Escócia, foi destruir por completo a voz dos comentadores, foi uma coisa absolutamente fantástica. Acho que desta vez não vai ser assim, é a ronda inaugural e a Inglaterra vai ganhar. Muito bem. E depois, no domingo, o único jogo que vamos ter ao domingo, que vai opor País de Gales com a Irlanda. Para mim é jogo de tripla. Se tivesse que apostar no Totobola, no entanto, jogava 2. Portanto, creio que os irlandeses podem surpreender os galeses no Millennium Stadium, que infelizmente não vai ter aquele 16º jogador, que é a força e o amor que os galeses têm ao rugby e, sobretudo, aquele hino absolutamente inigualável que é o Land of My Fathers.
Pois, por tudo o que dissemos, a Irlanda é favorita. Vamos contar com o coração galês, eventualmente, para tentar reduzir a diferença entre duas equipas que, como se vê, por exemplo, na Guinness Pro 14 nesta época, está a ser completamente dominada pelas províncias irlandesas. A Irlanda está muito melhor. Vamos ver. Talvez o NP vá que nos consiga surpreender, mas não acredito muito. Muito bem, cá estaremos e vocês lá estarão também nas cabines da Sport TV. Vocês já se conseguem adiantar quem é que vocês vão, quais é que são os jogos que vocês vão narrar? Eu vou fazer o jogo inaugural em Roma, vou fazer o Itália-França. E eu faço, portanto, o jogo entre Inglaterra e Escócia e depois no domingo o País de Gales e Irlanda. País de Gales e Irlanda. Muito bem. Eu cá estarei para vos aplaudir também e esperar que sejam 80 minutos bons de bola a rolar e a saltitar pelo relevado e que possamos eventualmente também acertar nas apostas. Não ganhamos nada, mas pronto, que pelo menos conseguimos ter uma voz certeira. Eu acho que é sempre importante, traz outra credibilidade, por assim dizer. Já sabes, não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter e tudo mais. Portanto, eu vou estar ativo no Twitter também a comentar, por assim dizer, portanto, ir usando as hashtags, serei o terceiro elemento fora de campo e, portanto, cá estaremos nós na próxima semana para analisarmos também aquilo que foram os resultados desta primeira jornada e ver o que é que vai acontecer. E, portanto, meus senhores, António Henriques e António Aguilar, muito obrigado uma vez mais por estarem aqui. E vamos ter que nos pedir daquela forma que já vai ser icónica da nossa parte, não é? Portanto, 3, 2, 1, hurra! Porra!